Fala pessoal, aqui é o Zaba, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente está iniciando um projeto na prática, um projeto real, um produto real e uma marca muito grande. Então a gente vai fazer todo o raciocínio por trás do projeto até chegar na parte de modelagem, texturização, iluminação, animação. Então é um projeto completo que a gente está iniciando hoje. E caso você não saiba nada de Blender, nada de 3D, não esquenta a cabeça, a gente vai do zero literalmente. E caso você já tenha domínio do software, já trabalhe na área, vai ser muito legal para você também pegar toda a parte de inteligência e raciocínio do projeto. E hoje, nessa aula, a gente também vai chegar a modelar. Então, caso você não tenha ainda modelado produtos e tudo mais, você vai ver como funciona esse workflow e como que a gente vai fazer essa primeira base de modelagem juntos, do zero, literalmente, beleza? Bora! Dando início, então, à aula de modelagem, mais escopo do projeto. Então, a gente vai fazer um overview do projeto que a gente vai criar e iniciar a modelagem. Então, hoje a gente já constrói o nosso primeiro modelo junto, beleza? Basicamente a gente vai criar hoje uma animação, nos próximos dias, uma animação para essa linha 1922 da Keone. A Keone é uma marca holandesa que já tem aí mais de 100 anos de mercado, está em mais de 80 países e vai estar com a gente nesse projeto, então a gente vai fazer algo bem legal e vocês vão acompanhar passo a passo e vão criando junto comigo. Então qual que é o objetivo? Modelar e criar uma animação para um dos produtos da linha 1922, que é uma linha masculina da Keone. Então a gente vai fazer um overview da linha, traçar as referências e começar a parte de modelagem. Então esse aqui é um overview da linha, é uma linha voltada para cabeleireiros e barbeiros. Então qual é a grande questão aqui, né? Quando a gente encontra produtos que são voltados para o B2B e não para o B2C, né? Por mais que talvez essa sigla seja estranha para você nesse primeiro momento ou não, né? Essa sigla ela é voltada simplesmente para você entender se o produto é para o consumidor final ou se ele é de empresa para empresa. Lembrando que o cabeleireiro e o barbeiro ele é uma empresa, por mais que ele trabalhe sozinho, ele é uma empresa, né? Ele se transforma ali num prestador de serviço. Então a gente tem que pensar que esse produto ele já parte de um nível de consciência e de um nível de compreensão maior do que se fosse para um consumidor final que não conhece a marca ou não conhece o objetivo da marca. Então ele é para cabeleireiros e barbeiros. E qual que é o ponto aqui, né? Toda vez que você for criar alguma coisa, é legal você pensar para quem você está criando, por que você está criando e qual é o objetivo daquilo, né? Realmente é despertar um desejo, despertar um interesse, é comunicar um ponto forte do produto. Então a gente tem que compreender tudo isso. Aqui no canto tem um overview sobre a linha, né? E aqui eu fiz um painel de referências, um mood board para a gente olhar alguns caminhos de perfume, algumas coisas que eu achei bem legal. E eu vou mostrar um vídeo da campanha que eles fizeram para essa linha, para a gente ter uma ideia de qual o caminho que eles estavam traçando e como que eles estavam seguindo com essa comunicação. Então, basicamente é uma linha falando sobre a tradição, sobre o pioneirismo, e é uma linha voltada para o homem, né? Então, toda essa questão de liderança, de pioneirismo e tudo mais é uma questão importante para a campanha que eles estão traçando aqui, visivelmente pela comunicação que eles montaram. Até por ser imagens preto e branco, eles estão falando de tradição, de coisas do passado e tudo mais. E eu acho que é um caminho pra gente olhar, não é o caminho talvez que a gente siga exatamente na animação, mas é legal ver o que a empresa já está fazendo, né? Além disso, eu quero trazer para vocês algumas referências em animação, para vocês darem uma olhada e sentirem assim as possibilidades que esse mercado traz. O mercado de produto, de animação para produto, ele é gigantesco e tem muita coisa boa sendo feita, como por exemplo essa animação aqui, ó. There are countless possibilities in the future. There are many desires inside human beings.
greed, causes, lost in ourselves. Simplify, eliminate the unnecessary details. Return to the purest, simple. Explore the vibrant beauty in life. Break the settled rules. Find the future. Pô, eu gosto demais desses match cuts que as animações de celular fazem, assim. Normalmente o smartphone sempre faz essas transições. Esse match cut, ele é um match cut de movimento, né? Então o celular ele faz um movimento e aí a câmera acompanha trazendo uma outra cena. Você tem a sensação que você completou na sua cabeça a cena, né? Impressionante. Essa marca é sinistra, ela faz umas animações realmente de outro mundo. E eu vou trazer mais uma propaganda deles, só um trechinho, e a gente já segue pro vídeo, tá bom? Mas é que vale a pena, realmente, as transições são... Olha essa do olhar agora, ó. Eles investem pesado em 3D, né? Sinistro. Qualidade, né? Pelo amor de Deus. Por último, eu quero trazer essa animação aqui pra vocês, que é uma animação mais simples, mas muito bonita também. Eu acho que é um caminho super legal pra gente olhar.
Nesse caso aqui é uma animação que ela basicamente faz um overview do produto e aí ela brinca com a iluminação. E eu achei bem interessante, assim, ainda mais pensando que toda a campanha anterior que a gente olhou da Keone foi feita em preto e branco, né? Então, eu olhei essa referência e achei um caminho bem legal. Para você que está procurando referência, o Behance é talvez o local mais completo para você encontrar referências hoje. E aí tem o Pinterest, tem outros, tem o próprio ArtStation também. Mas para produto eu acho que no Behance você vai ter um leque de variedades aí muito grande, beleza? Então bora para a parte de modelagem. Vou trazer para vocês aqui um artigo da revista Glifo, do Davi Denardi, onde ele fala sobre 3 tipos de modelagem. A modelagem do box modeling, né, modelagem por caixa, escultura digital e o poly by poly. São 3 tipos bem tradicionais de modelagem e o que eu mais utilizo normalmente é o box modeling e escultura digital quando eu preciso esculpir alguma coisa. Para personagem isso é muito útil a parte de escultura, mas dá para fazer com o box modeling também. Porém, para produto, o box modeling é o mais indicado e aí na prática eu vou mostrar para vocês como funciona, mas ele consiste em você observar um objeto e construir a geometria dele com formas básicas. Então, você faz uma forma básica que seja similar à geometria dele e vai mexendo nela, transformando ela, ajustando ela, para que ela fique como o objeto que você espera. E aí depois você pode inclusive esculpir em cima disso para chegar no nível de detalhe ainda maior, caso você queira. Então, sem enrolação, bora para a modelagem. Seguinte, com o Blender aberto, clica aqui na primeira opção, ó, General, você tem 2D Animation, Sculpting, VFX, Video Editing. O que são essas opções? Basicamente é o menu do Blender alterado para ficar mais fácil para o propósito que você tem. Então se você vai fazer 2D, ele vai alterar o menu, Sculpt a mesma coisa e assim por diante. A gente vai clicar no painel geral, então a gente quer abrir o padrão. Por padrão, o Blender sempre abre com uma câmera, um cubo e um ponto de luz. Aqui tem as camadas, como no Photoshop ou qualquer outro software de edição. Aqui a gente tem as principais funções, né, do arquivo que você está utilizando. Então se eu clicar aqui no cubo, por exemplo, aqui eu tenho a localização desse cubo na cena, se eu quero rotacionar ele, qual é o tamanho. Então normalmente esse menu lateral a gente utiliza para controlar a cena e os objetos, tá bom? Inclusive inserir modifiers, algumas outras coisas que a gente vai ver depois e colocar textura também. Tudo isso a gente vai fazer com calma, sem pressa, numa boa. Mas basicamente esse menu lateral, ele controla a sua cena. Esse menu superior, ele controla como você enxerga o Blender. Então ele vai mudando, ó. Conforme eu vou alterando, ele vai mudando para que eu execute alguma função específica dentro do software. E ele vai mudando ali e me dando um novo padrão. Então a gente sempre deixa no layout. E aí conforme a gente for editando, precisando de uma aba diferente, a gente utiliza lá em cima. Mas eu vou mostrar isso aí para vocês também. Então, o que a gente faz normalmente quando eu abro o Blender, né? A gente dá um A e deleta tudo, certo? Para deixar ele 100% limpo. E aí é claro que a navegação, quando a gente está começando, ela é sempre complexa. Principalmente se você vem de um software como o Photoshop, Illustrator, que ele tem uma tela reta, né? Ele não tem perspectivas, então é sempre complexo navegar em perspectiva. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá no Edit, em Preferências, a gente vai vir aqui, ó, em Add-ons, vamos instalar. Os Add-ons no Blender, ele, como que eu posso dizer, ele não é literalmente algo externo ao software, um corpo fora do software. Por quê? Porque ele já vem com uma série de Add-ons nativos que facilitam muito o seu workflow, facilitam muito o seu dia a dia. Como, por exemplo, esse aqui, que vocês precisam instalar. Então você vai escrever Node aqui em cima e colocar Node Wrangler, beleza? Outro que você precisa instalar é o Image as Planes. Basicamente esse daqui faz com que você importe imagens no Blender como plano. Você utiliza o tempo todo para usar como referência e modelar alguma coisa. Então clica aqui na caixinha. Feito isso, vamos na parte de navegação, lá em interface, tá bom? Interface não, input, aqui ó, Emulate 3D Button Mouse. Normalmente eu deixo isso daqui marcado. Eu venho aqui em navegação. Aqui ele já está certinho, não precisa mexer. Keymap, eu coloco Tab for Pie Menu, eu dou um checkzinho aqui. E aí eu vou explicar para vocês por que a gente fez tudo isso. Mas basicamente esse é um setup inicial. Venho aqui, salvo a preferência e deixo padrão. Eu aperto N normalmente no Blender, é um atalho muito comum que a gente vai utilizar.
Deixa eu só ativar aqui um shortcut para que vocês consigam ver tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu for clicando e o que eu for apertando no teclado vai aparecendo aqui no canto para vocês. Então, ó, apertei N, aqui vai abrir várias ferramentas para que eu continue trabalhando na cena. Eu sei que parece complexo, eu sei que assusta no primeiro momento, mas não esquenta a cabeça, tá bom? A gente vai pegando aos poucos. Então, basicamente, para navegar na cena, eu estou utilizando a caneta, mas você pode utilizar o mouse também. Eu vou pegar o mouse aqui certinho. Se eu fizer um scroll aqui com o mouse, na bolinha do mouse, ele aproxima e sai. Caso eu vou criar um objeto na cena só para vocês conseguirem entender a perspectiva. Shift A é o que a gente usa para criar basicamente qualquer coisa na cena. Então eu vou vir aqui em Mesh, que é uma malha, né? Vou colocar um cubo. Pronto. Segurei Alt, cliquei com o botão esquerdo do mouse, eu vou girando entre o meu objeto, em qualquer perspectiva que eu queira. Botão no meio do mouse eu vou dar aquele zoom, certo? Se eu segurar Alt Shift e clicar, ele não vai girar dentro dos outros eixos, ele vai girar num eixo único, ó. Tá vendo? Então, basicamente, esses são os comandos que a gente vai utilizar para navegar. Você vai decorar isso de primeira? Não vai. Mas o que eu posso te garantir é que com o tempo isso se torna extremamente intuitivo e você não precisa nem pensar para fazer. Um ponto que ajuda muito é o numpad, aqui é o teclado numérico. Quando você vai apertando 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ele vai trocando o ângulo que você está vendo na sua cena. Isso é muito útil para a gente modelar. Então vocês vão ver para utilizar isso daí também. Beleza? Então estou aqui na cena. Estou com o cubo aqui, eu vou deletar esse cubo e a gente vai começar a criar o nosso primeiro objeto. É claro que nesse primeiro momento você não tem familiaridade nenhuma com o software, então tudo que eu for fazendo aqui vai ser estranho para você, mas não tem problema, você consegue com o tempo entender e ir adaptando. Basicamente, qualquer objeto no Blender, ele tem duas opções. A Object Mode, que é a cena normal, que a gente está vendo aqui. Esse menu esquerdo é o menu de transformação. Então eu tenho aqui, normalmente eu deixo marcado nessa opção, onde eu posso mover o meu objeto nas setas, ou eu posso escalonar meu objeto nas setas também. E cada seta leva ele para um eixo, estão vendo? Então, quais são os dois modos que eu tenho para trabalhar um objeto? Eu tenho o Object Mode, que é o modo normal aqui em cima, que ele vem certinho, ó, aqui está em Object Mode. Eu posso clicar aqui e vir em Edit Mode. Certo? No Edit Mode, eu tenho aqui, vou falar de forma mais simples para vocês irem pegando. Eu tenho um ponto, uma linha e uma face, certo? Então, se eu clico no ponto, ele me dá a opção de pontos, ó. Eu posso escolher um ponto no meu objeto e editar somente ele. Então, basicamente, o Edit Mode, ele serve para que você deforme o objeto. E para modelar alguma coisa, é fundamental deformar o objeto. Então, sempre que eu for modelar algo, eu crio o objeto no Object Mode, entro no Edit Mode e começo a editar ele. Então, Object Mode é para mexer objetos na cena, construir a cena ali, movimentando ela de um lado para o outro. Edit Mode é para eu pegar um objeto, separar ele e editar as faces dele, enfim, mexer no que eu quero. Então, vamos lá. Estou aqui no Edit Mode. Na verdade, estou no Object Mode. Como que eu cheguei lá, né? Aqui no canto, vocês verem que eu estou apertando o Tab aqui, ó. Aperto o Tab, escolho qual dessas opções eu quero. Por enquanto, Weight, Vertex, Texture, vocês não vão olhar e nem Sculpt. A gente vai olhar Object e Edit. Basicamente isso. Edit Mode, pronto. Caso eu queira movimentar esse ponto que eu selecionei, eu vou apertar G e movimento ele livremente, ó, estão vendo? Eu começo a deformar o meu objeto. Caso eu queira movimentar esse ponto num eixo específico, aqui vocês conseguem ver, ó, o eixo Z é para cima, o eixo Y é para trás e para frente, e o eixo X ele é paralelo, lateral ao meu objeto. Então, se eu apertar G, Z, ele trava no eixo para cima e para baixo. Então eu vou fazer algo muito mais preciso. Tá vendo? Não quero editar o ponto, eu quero editar a face agora. Eu vou vir aqui na face, vou clicar na face e vou fazer o que eu quero também, movimentar ou livremente com G
ou vou apertar um comando que a gente vai utilizar o tempo todo, o extrude, que é o E, basicamente, ó. E aí eu movimento e crio uma nova face. Estão vendo? Isso aqui é basicamente o que a gente utiliza para modelar qualquer coisa. Então, se eu apertar E e S, o S ele significa escala. Toda vez que a gente utilizar o S no nosso objeto, ele está trabalhando com a escala. Então, S ele vai diminuir a face, e aí eu posso apertar E novamente e trazer essa face ou para dentro ou para fora do objeto. Certo? E aí a gente começa a modelar um objeto novo e criar a partir disso. No início eu sei que isso daí parece, maluquice, parece meio complexo, mas depois que você começa a fazer, você vê que são pouquíssimos comandos, na verdade, né? É um extrude, um scale, é um bevel no futuro, vocês vão olhar, mas não é nada além disso, são 3, 4 comandos que você utiliza para modelar muita coisa, né? E aí um outro ponto muito legal também, eu vou abrir aqui para vocês uma referência. Então, sempre que a gente olhar para qualquer objeto, a partir de agora, a gente precisa visualizar quais são as formas básicas desse objeto. Quando a gente quer modelar alguma coisa, a gente precisa olhar para o que a gente vai modelar e enxergar a forma base dele. Então, ele partiu de onde? Era o que isso? Era uma esfera? Era um cubo? Era um retângulo? Era um triângulo? O que era isso? Então, a gente tem que olhar para qualquer objeto dessa forma, exceto quando você vai modelar uma pessoa, né? Objetos orgânicos, que aí você tem que esculpir mesmo. Mas então, vamos lá. Ó. Se a gente olhar, por exemplo, para esse chaveiro, deixa eu só salvar ele aqui e jogar ele lá no Blender pra gente. Eu vou apertar Shift A para importar aqui uma imagem como referência ou como plano. Tanto faz, você escolhe, porque como plano, na verdade, ela é mais para você utilizar ela dentro da cena e renderizar ela no final. Como referência, é só para você realmente usar ela de referência de modelagem. Como plano, dá para fazer umas coisas muito legais e a gente vai ver isso no futuro. Então, vou importar aqui, ó, o isqueiro. Né? Quais são as formas base desse objeto? É isso que eu tenho que pensar caso eu tenha que modelar ele. E esse processo de fórmulas base é o que as pessoas chamam de blocking. Todo mundo fala bastante sobre isso quando vai modelar. Que é você blocar o seu elemento, depois você afina e dá um detalhe final nele para que ele funcione. Então, vamos lá. Qual que é a base principal disso? Aqui, se eu der Shift A, eu tenho várias opções. Eu tenho plano, que é um plano, literalmente, ó. Um plano, muito útil para a gente fazer chão, né? A gente vai utilizar lá na frente. Cubo, né? Um cubo tradicional. Então, ó, a gente tem que usar a cabeça, né, gente? Ó, vamos lá. Esse objeto, ele parece um cubo, né? Em algum momento ele me lembra um cubo. Só que ele é um cubo esticado, digamos assim, né? Um retângulo, certo? Por aí, né? Mais ou menos por aí. Então, caso eu fosse começar de um outro objeto, me daria muito mais trabalho, né? Então, vamos supor que eu quisesse começar a modelar de uma esfera. Não vai rolar, né? E aí, é claro que quando você olha para o objeto e você vai fazer a blocagem, ó, eu sei que aqui em cima, ó, eu tenho um cubo também, ó. Né? É um cubo. Esse cubo aqui, ó, eu vim no Edit Mode, selecionei a face aqui, ó, face com face. Vou apertar G, Z, trago para cima, ó, certo? O processo de blocagem, ele não é nada além disso. Basicamente isso. E funciona para você fazer quase tudo. Né? Tem coisas que realmente você vai precisar de outro processo? Tem. Mas nem sempre. Certo? Então, caso fosse começar a fazer, era mais ou menos esse o caminho. Existem outras formas, existem também. Né? A partir do próprio objeto, a gente vai ver também. Mas esse é o processo de blocagem para você começar a modelar qualquer coisa. Observar qual é o formato do objeto e quais são as formas pertinentes nele. Então, vamos lá. Eu vou pegar o produto da Keone, vou salvar uma imagem no computador e vou importar ela aqui no Blender para a gente começar a fazer a modelagem em cima do produto da Keone. E aí é claro que vocês vão precisar praticar essa modelagem, mas dá para ir seguindo mais ou menos pelo que eu estou fazendo aqui e vocês vão chegar no resultado muito próximo, eu tenho certeza. Vamos lá. Então vamos lá, salvei a imagem. Vou importar essa imagem agora aqui para o Blender, a imagem de referência do produto. Shift A, basicamente para criar qualquer coisa, imagem, referência, e importar a imagem que eu peguei aqui. Não, o que é importante vocês pensarem, né? Estão vendo essa mira aqui do Blender, ó? Essa mirazinha?
é o centro do mundo do Blender, né? É o centro do seu arquivo. Você pode alterar ela, inclusive, colocar em outros cantos, mas aqui, qualquer objeto que você der Shift A e criar, ele vai começar no centro. Então, vamos lá. Eu vou colocar a referência aqui, apertando G e movimentando ela. Não é extremamente necessário você fazer isso, você pode movimentar o seu objeto depois. Então, Shift A, Mesh, vamos criar aqui um cilindro, porque o cilindro é, sem dúvida, o objeto mais próximo da referência. E a partir disso, a gente vai começar a modelar. Então, Edit Mode, vamos selecionar aqui as faces e vamos começar a fazer a extrusão desse arquivo, né, a extrusão desse objeto para ele ir fazendo esse formato. Então, G, Z, trago aqui até a linha, E para fazer um extrude, coloco aqui um pouquinho para dentro, E novamente para trazer aqui perto, já faço mais um E, trago para cá, outro E, e a gente vai seguindo fazendo mais ou menos essa movimentação até chegar aqui. Um ponto importante para vocês lembrarem é que o E, ele cria uma nova camada. Em compensação, o G, ele movimenta as faces ali que você selecionou. Então, não tem tantos comandos assim, é mais ou menos isso. A gente vai selecionar a face de baixo agora. Sempre que eu quero navegar, eu seguro o Alt, clico e navego. Ou 1, 7 para ver de cima e vou alterando os lados aqui. Então, vou apertar G, Z, vou trazer para baixo, né? Pelo que eu entendi, eu vou apertar aqui no X-Ray, que é o modo para a gente visualizar o arquivo em raio-x. Ele tem uma parte que não é tão redonda quanto parece. Ele é muito mais certinho aqui na base. Então, eu vou selecionando aqui, vou apertar E. Antes de apertar E, eu vou subir até aqui. Vou apertar E, vou trazer para baixo e vou fazer só mais uma aqui, ó. Basicamente isso. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque fica claro na imagem que ela tem uma distorção. O pote não está sendo visto na visão frontal 100%. Ele está um pouco posicionado de cima, então ele cria uma falsa ilusão que ele é extremamente redondo, quando na verdade ele não é, ele tem uma base bem mais sólida. O que a gente pode fazer, talvez, é trazer essa base um pouquinho mais para baixo, e basicamente é isso, tá bom? Vamos colocar de novo a base aqui. Ele não tem esse pezinho, né? A referência engana um pouco, por isso que é bom ter o produto na mão. Selecionar a face para a gente começar a construir a tampa. Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente constrói a tampa dentro do objeto, que é o que a gente vai fazer agora, e aí depois você pode separar. Ou você pode vir no Object Mode, criar um novo cilindro aqui, né? Subir ele, diminuir e começar a modelagem desse novo cilindro direto aqui. A gente não vai fazer isso nesse momento, a gente vai fazer direto no primeiro objeto, então vem aqui, Edit Mode, seleciona a face e a gente vai começar a criar o nosso cilindro. Então, criou uma primeira etapa, vamos subir na outra. Basicamente aqui, a missão é tentar chegar o mais próximo possível do formato original. Não é um desafio tão grande, é um objeto relativamente simples, não é um objeto extremamente complexo. Mas eu sei que como vocês estão começando também, é importante que vocês façam essa etapa aí com o máximo de cuidado, tá bom? A gente pode vir aqui nesse último e ainda dar mais uma ajeitada. Beleza? Com essa base criada, a gente tem duas opções. A primeira é clicar com o botão direito e dar um Shade Smooth ou um Shade Auto Smooth, certo? Para que isso serve, né? O Shade Flat também. Cada face dessa aqui, ela, querendo ou não, ela representa
se o objeto ele é low poly ou high poly, se ele é pesado ou se ele é leve. Então, quando você pegar um objeto e ele tiver muitas faces, muitos quadradinhos, é um sinal que ele é um objeto mais pesado e assim por diante. Então, a gente precisa tirar esse aspecto de quadradinhos sem aumentar muito a densidade da malha. E aí, o mais simples para a gente fazer é clicar com o botão direito e dar um Shade Out Smooth ou um Shade Smooth. E basicamente, a gente também sempre aplica um Subdivision Surface, mesmo no Out Smooth. Porque esse Subdivision Surface, ele é utilizado para aumentar a densidade da malha, deixar ela realmente um pouquinho mais redonda, tá bom? Eu acho ainda que a parte estrutural, ela é um pouco mais larga do que aparenta ser aqui. Então eu vou selecionar, vou vir aqui em cima, vou clicar na proporção. Aqui em cima ele tem um botão que é a proporção de edição, né? Uma edição proporcional. Então, quando eu edito uma parte da malha, meio que ele replica para todas sem erro, né? Então, vou apertar S, X, né? E vou dar uma editadinha leve, assim. Para ele ficar um pouquinho mais largo, né? A princípio, eu acho que é isso. E a gente vai fazer uma correção nas linhas aqui, que é muito útil para o arquivo ficar um pouco mais coerente com o arquivo original. Quando a gente vai no modo de edição, a gente tem a opção de Ctrl R, que ele vai criar linhas de divisão no nosso objeto. E isso é muito útil mesmo. Então vou criar algumas linhas de divisão, para a gente ter um arquivo com uma qualidade melhor. Essas linhas de divisões, elas fazem com que a subdivisão não seja feita de forma geral, então ela vai dividindo e deixando o arquivo muito mais legal. Então vamos aqui também, vamos fazer umas divisões. Como a gente já fez um arquivo bem coerente com a malha, você vê que essas divisões já estavam quase editadas desde o início, né? Então, temos aí uma forma base acontecendo. Acho que aqui, nessa linha específica, vou até desativar a subdivisão, só para voltar, né? A subdivisão, ela é ativada nessa chavinha. Nessa chavinha você vem a DD Modifier, e aí você tem uma série de opções, e o Subdivision é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Aqui a gente tem duas opções, ativar para o que eu estou vendo e desativar no render. Então toda vez que você vê o computador é o que você está vendo. Render é o que vai na câmera. Então, eu vou ativar no computador, vou desativar no computador, vou vir aqui, selecionar essa parte interna da malha, vou desativar a proporção, vou apertar S e vou reduzir um pouquinho. Acho que eu vou apertar inclusive Extrude e S, ES, para reduzir um pouquinho, beleza? Para ficar ainda melhor. Certo? Temos aqui a primeira base do objeto já funcionando. E agora a gente tem que pensar quais são os passos a partir daqui. O primeiro passo seria entender se essa base com o cliente está legal, está perfeita. Se ele falar, faz um ajuste aqui, outro ali, você já faz esse ajuste. Mas esse é o primeiro passo de modelagem e esse seria o primeiro passo do Blender para você começar a construir um objeto. Lembrando que se tiver aqui em cima Object Mode, você está trabalhando com transformação somente de posição. Você só vai posicionar os objetos em cena, beleza? Se tiver no Edit Mode, Tab Edit Mode ou aqui em cima Edit Mode, você vai mexer nas faces do objeto selecionado, certo? Então, essa foi a primeira base que a gente modelou do shampoo da Keone. E aí o que a gente precisa pensar a partir daqui? Detalhar melhor a malha, ver se a gente tem alguma correção ou outra para fazer. Caso não tenha, é isso, tá perfeito. A gente pode começar a trabalhar dentro desse objeto. Eu ainda acho que talvez eu tenha errado um pouquinho na proporção lateral dele. Vou até mexer nisso agora. Vou ativar de novo a proporção. E vou dar uma escalonada assim leve. Pra ver se fica um pouco mais parecido. Acho que ficou um pouco mais parecido agora.
Tem uma distorção da foto, tá claro que tem uma distorção da foto, mas é isso, beleza? Aqui em cima, ele tem uma tampa, e a gente vai fazer essa tampa quando a gente for fazer a parte de animação, tá bom? Por hoje é só, basicamente a gente modelou um primeiro objeto, e é isso que você precisa aprender no Blender, no primeiro momento, modelagem básica, né? Entender como funciona a parte de blocagem, como funciona para você importar ali uma imagem de referência e assim por diante, beleza? Vou dar aqui um X-ray para ver como tá. Meu objeto parece um pouco mais largo, mas eu acredito que tá correto. Deve ter uma distorção de lente aí com certeza. Então é por aqui o caminho, beleza? Próxima aula a gente começa a fazer a texturização. Vamos ver se a gente já faz uma parte de iluminação. E a gente vai fazer um moodboard também da animação. Então a gente já vai começar a pensar quais são os caminhos que a gente vai seguir para animar esse packshot da Keone. E caso você não saiba o que é packshot é basicamente uma fotografia ou um vídeo final onde você reúne os produtos daquela campanha e faz aquelas imagens bem clássicas de packshot, sabe? Parece o comercial de qualquer marca e aí no final aparece o produto numa mesa. Então isso é um packshot. A gente vai fazer uma espécie de animação de packshot, mas não tradicional, com mesa e tudo mais. A gente vai fazer próximo daquele cenário que a gente tinha visto daquela outra referência. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dificuldade em seguir esse primeiro modelo, em modelar essa primeira base, me avisem. Eu não fiz 100% didático, parando e voltando, porque eu acredito que o Blender ele é complexo, não dá para você aprender do dia para noite, então você tem que realmente ir praticando, criando objetos e praticando. Eu vou deixar um PDF para vocês que tem os atalhos, mas honestamente eu não me apegaria nisso, porque o atalho você não vai decorar se você não usar. Então vai utilizando, vai criando e aí você vai fazendo o atalho. Só para a gente não perder a lógica do que a gente estava criando, esse outro objeto aqui, ele vai mais ou menos na mesma linha, ó. Ele é um cilindro, né? Aqui no centro ele é um cilindro. E aí ele tem as partes de extrudes aqui mais forçadas somente, ó. Opa, tô com a proporção ativada. Desativa a proporção. Deixa eu só voltar um pouquinho, ó. Ele é basicamente isso daqui também, ó. Tá vendo? Então, pô, não tem tanto segredo assim, né? Pra gente começar a modelar as bases de produtos. E, gente, acredita, isso aqui as marcas consomem o tempo todo. O tempo todo você vai ver marcas comprando e consumindo packshot de produto, porque elas realmente precisam fazer isso. Não tem muito como você trabalhar um produto hoje somente com fotografia, somente com vídeo. Então, toda marca, toda empresa precisa ter produto em 3D, precisa fazer animação, precisa fazer packshot e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado novamente e vejo vocês no próximo episódio, onde a gente vai avançar nesse produto da Keone e vamos continuar criando a campanha para eles. Beleza? Bora!